O que é o MRR, como medir, como usar essa métrica para crescer e quais ferramentas a gente utiliza no nosso SaaS para monitorar isso. Olá, eu sou Renan Cacheiro, estou falando aqui no Projeto SaaS com vocês. Estou nesse mercado desde 2015 com o Reportei, que foi o nosso primeiro SaaS aqui na empresa. E vamos falar um pouquinho mais sobre o MRR. O MRR é a Receita Recorrente Mensal, que é uma sigla em inglês, que é o Monthly Recurring Revenue, então aquela receita que você vai ter todos os meses. Mas por que a gente está falando de MRR aqui? É muito comum no SaaS a gente ter vendas ali mensais, a gente ter vendas anuais, a gente ter vendas trimestrais, etc. No final das contas, todo SaaS precisa saber o seu MRR. Isso é algo que você tem que estar monitorando desde o primeiro dia. E uma coisa interessante na questão do MRR é que, geralmente, no começo, quando a gente está iniciando ali no SaaS, a gente vai ter dificuldade de monitorar porque falta ferramenta. Vou até falar algumas ferramentas aqui, mas falta ferramenta. A gente tem que fazer isso no braço mesmo, sabe? Na planilha, calculando as notas fiscais que a gente emitiu. Enfim, no começo é um pouquinho assim, mas é muito importante a gente ter esse número em mente todos os meses e num lugar bem visível na empresa. Por quê, pessoal? Porque crescimento de empresa SaaS a gente sabe que é vender, não deixar os clientes sair, aumentar o ticket médio, fazer as pessoas comprarem mais do nosso software, mas isso é o que vai gerando o nosso MRR. Então, o que a gente adiciona, o que a gente perde, no final sobra o MRR. Então, se a gente não monitora aquela métrica mensalmente, a gente não sabe se a gente está crescendo, se a gente está estagnado, se a gente está diminuindo. Algumas pessoas gostam de se enganar com a métrica de faturamento. Falar, a gente faturou tanto esse mês, mas isso não significa MRR. Vou dar um exemplo prático. No Reportei a gente tem uma área internacional. A gente tem lá no nosso software clientes de outros países. A gente meio que trata isso quase como uma empresa dentro da empresa. E nessa área internacional, a gente vende os planos anuais, a gente tem crescimento e a gente tem um faturamento que oscila muito. Então, por exemplo, vou pegar de períodos anteriores. Teve um mês que a gente faturou R$20 mil em vendas internacionais. Em outro mês, a gente faturou R$48 mil em vendas anuais. O que a gente faz? A gente quebra todo o nosso faturamento em receita recorrente mensal para a gente poder ver se está realmente crescendo e aí poder traçar metas, já que não faz sentido uma empresa fatura 20 mil no mês, 48 no outra. Isso não é a realidade de crescimento dela. Isso é baseado em sazonalidade, em planos que foram contratados aqui e ali. E aí, claro, com o indicador definido, você vai traçar sua meta de crescimento. Então é muito comum, por exemplo, empresas SaaS quererem crescer, dobrar todo ano, e a gente olha para o MRR para chegar no faturamento recorrente anual, que esse é um outro assunto que a gente vai abordar em outro vídeo. Então ficou claro? Pega planos anuais, trimestrais, semestrais, divide por 12 e pronto, você tem uma receita recorrente mensal. Claro, junta com os planos que já estão sendo pagos mensalmente e assim você tem o seu MRR. Uma pequena dica, não confundir MRR com N de nariz, MRR. É o New MRR, é a nova receita recorrente mensal gerada. O que é a nova receita recorrente mensal gerada? Esse NMRR é a sua venda total, tá? Aquela venda nova que entrou naquele mês de receita recorrente mensal. Lembra, vendi um plano anual, divide por 12. E aí você tem um NMRR. Pode parecer um pouco confuso, mas isso vai ser muito utilizado nessa jornada de SaaS, já é muito utilizado pela gente. Então, você tem que saber, poxa, eu estou vendendo todo mês 50 mil, mas isso não está representando, não está representando um crescimento de MRR de 50 mil. Porque você vende 50 mil, mas você perde, às vezes, 10 mil, etc, etc. Então, NMRR é uma métrica legal para se monitorar, para ver volume de vendas, mas ela sozinha não vai significar muito. E, obviamente, a base de tudo que a gente for falar de SaaS começa com MRR. Então, depois, quando a gente for falar de receita vitalícia do cliente, o tal do LTV, receita anual, tudo que você precisa para crescer, para planejar um SaaS, começa por aqui. Outro ponto importante do MRR. Como que a gente cresce MRR? Obviamente, vai vender, isso vai ajudar a crescer o MRR. Reduzir churn, reduzir perda de clientes, reduzir cancelamento de clientes, que é o tal do churn.
isso vai ajudar o seu MRR a crescer. E um outro ponto fundamental é fazer os seus clientes fazerem upsell, comprarem novas coisas, subirem de nível ou cross-sell, né? Comprarem outros produtos dentro da sua base. Então, se o seu cliente está aumentando o quanto ele compra, você também cresce no MRR, obviamente fazendo o balanceamento entre esses indicadores. Para fechar, vamos falar de ferramentas que você pode utilizar para monitorar o seu MRR. Eu recomendo duas ferramentas que, infelizmente, elas são muito conectadas ao Stripe. Então, se você não usa o Stripe, vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas elas têm alternativas para você colocar os dados lá manualmente, via planilhas, via integrações externas. Elas são melhores para quem usa Stripe como método de pagamento. Mas quais são essas ferramentas? A primeira é a Barymetrics. A Barymetrics é uma plataforma muito interessante. Você pluga lá a sua conta de Stripe, você consegue conectar vários dados e ver o seu MRR, então ele já faz o cálculo direitinho para você, sem nenhum estresse. E ela tem uma função muito legal, que é as startups da Barymetrics, chamado de Open Startups. Basicamente, nessa tela aí que você está vendo, tem as Open Startups e lá você consegue ver o MRR de várias empresas. Isso é bem interessante. Você pode abrir lá, tem empresas, até empresas do Brasil, que abrem os dados. Aí você pode ver a evolução do MRR, o crescimento das empresas, tá tudo lá bem aberto para você analisar. A própria Barymetrics disponibiliza os dados dela mesma, então você consegue ver o crescimento da empresa, todo o painel de controle, etc. Uma coisa do Barymetrics é que eles não têm plano gratuito. Você pode fazer um teste ali de alguns dias, verificar se a plataforma se adequa à sua necessidade, mas depois você paga para utilizar. Já a outra plataforma que eu recomendo é a que a gente usa aqui no Reportei, chama-se Profitwell. A Profitwell tem planos gratuitos, o modelo de negócio dela é diferente da Barymetrics, eles cobram de outra maneira, eles cobram na recuperação de perda de cliente, é uma outra história, mas basicamente você consegue plugar lá o seu Stripe e começar a ver o seu MRR em tempo real. Você também consegue jogar dados de forma manual, até com importação de dados dentro da plataforma. E como eu falei, é de graça para essa análise, então eles não cobram pelo painel. Eu gosto muito de usar ferramentas como Profitwell ou Barymetrics, porque são ferramentas que ajudam a gente a entender segmentos do nosso MRR, então a gente pode quebrar MRR por plano, a gente pode quebrar MRR por segmento, enfim, tem uma infinidade de definições que a gente pode fazer para entender a estratégia. Como, por exemplo, eu falei aqui nesse vídeo, no Reportei a gente pega a nossa parte internacional, analisa o MRR de forma separada, os clientes ali, toda a jornada de forma separada. Então, isso é uma coisa que funciona muito bem para a gente quando a gente tem uma ferramenta. Se a gente ficar muito em planilha, esse tipo de coisa, pode ser bem mais complicado. Obviamente, para quem está começando é assim, à medida que você for evoluindo, aí você pode desenvolver sua própria ferramenta ou usar uma ferramenta já disponível. Enfim, o importante é monitorar e ter o controle do seu MRR. Assim, você vai saber se o seu SaaS está crescendo e, obviamente, traçar estratégias de crescimento. E aí, curtiu as dicas? Ficou com alguma dúvida? Pode comentar. O Rodrigo, eu estamos sempre aqui no canal para poder responder essas dúvidas. Não se esquece de se inscrever no canal. Se puder, compartilha esse vídeo com a sua equipe. Ajuda a gente a divulgar esse nosso projeto, que é o Projeto SaaS. Muito obrigado e até o próximo vídeo.